E aí, tudo pronto? Jadson, Vanessa? Certo. Tudo certo aí? Tá preparado? Alguém tá nervoso? Sempre sim. Tranquilo? Não sei o que vem daí pra cá. Mas tá bom. Então vamos lá. Olá, estamos começando mais um episódio do nosso podcast aqui no meu canal, Emerson Costas. Para você que está chegando agora, antes de mais nada, eu já quero te pedir, se inscreva aí, não custa nada, tá? Não cai dedo, não vai acontecer nada com você, se inscreva. Se você gostar do nosso conteúdo, curta a publicação, compartilhe, comente, deixa a sua pergunta aí que os nossos convidados vão estar respondendo. E se você não gostar também, vai lá e comenta, diz que não gostou, discute, porque ninguém é obrigado a curtir ou comentar positivamente aquilo que não gostou, né? Até porque se você não gostar e interagir, o que importa é a interação para que o algoritmo entregue o nosso conteúdo para mais pessoas. Então até você, seu rei, se você não sabe, vai estar nos ajudando, viu? Hoje eu estou aqui com a Vanessa, ela é nutricionista e terapeuta, né, Vanessa? Isso. Acabei de descobrir aqui que a Vanessa também é terapeuta, Vanessa Galina. Vanessa Galina, você é de onde? Então, eu atualmente moro na Serra, mas sou de Vila Velha a vida inteira. Atualmente estou morando na Serra, mas sempre morei em Vila Velha. Uma dúvida, quem nasce em Vila Velha é o quê? Vila Velhense? É Canela Verde. Ai, Canela Verde. Legal, então estou aqui com a Vanessa Canela Verde, estou aqui também com o Jadson, policial militar, negociador da Polícia Militar. Já me perguntaram assim, o que faz um negociador da Polícia Militar? Sabe quando as pessoas estão ali querendo se jogar da ponte, a pessoa faz um sequestro ou um assalto e pega reféns? É esse cara aqui que vai lá conversar, né? Na psicologia, né? Ali conversar de uma maneira que possa convencer aquele criminoso, né, a liberar as vítimas, ou a pessoa ali que também está em desespero a não tirar a sua própria vida. E aí, Jadson, tudo bem? Expliquei bem, Jadson? Ou falei alguma besteira aqui? Se tiver explicado, tá certo, pode cara. falar, Muito bom estar aqui com vocês de novo, com a Vanessa, com você. E é isso mesmo, cara. É isso aí. O trabalho do negociador é basicamente isso, né? Existem vários tipos de ocorrência, né? Não só de tentativa de suicídio ou sequestro e tal, mas a gente atua também em terrorismo, por exemplo, por aí vai. A gente trabalha com tudo isso, com todas essas possibilidades, né? Legal. Então, o nosso tema hoje, ele é compulsão alimentar e como educar esse desespero alimentar com a PNL. O que é PNL, né? Programação Neurolinguística, né? A PNL, ela nada mais é do que você programar a sua mente, porque tudo começa na mente, né? Primeiro você pensa, depois você leva para o coração, né? Aquele pensamento se torna um sentimento e após o sentimento ele se torna o ato, o comportamento. Então, a partir do momento que você consegue bloquear o pensamento, né? Aquele pensamento degenerado que pode te trazer ali umas consequências muito ruins que vão te fazer se arrepender, você consegue controlar ali e ter uma qualidade de vida saudável e provavelmente educar a sua alimentação. E aí, Vanessa, como que é aí para as pessoas educarem essa alimentação? E como é difícil, né, as pessoas educarem a alimentação? A alimentação, comer é algo que a gente faz desde sempre, né? Desde que... É algo natural, né? Agora, então, comer em excesso... as pessoas acabam confundindo muito a compulsão alimentar com descontrole em alguns episódios da vida ou de algumas fases, né? Tem momentos que a gente está passando por alguns problemas, você acaba estando mais ansiosa, mais estressada ou desenvolvendo alguma outra situação do dia a dia que te faz comer mais. Mas a compulsão alimentar, ela é um distúrbio alimentar, né? É um transtorno. Inclusive,
é importante a gente falar que não dá para negligenciar um transtorno, por mais que vocês vão receber aqui algumas dicas, é importante buscar um profissional, porque o transtorno ele é uma coisa séria. E a compulsão ela é um distúrbio alimentar, mas eu gosto de ir um pouco além também. Ela é um distúrbio da mente, onde você não consegue controlar a frequência que você come, o que você come, a quantidade que você come. Então é aqueles episódios simples onde você vai comer um pedacinho e acaba comendo 20 daquilo. Você vai abrir um chocolate e ao invés de comer um quadradinho você come a barra inteira, sabe? Ou quando você acaba em momentos onde você está ansiosa, estressada, angustiada, ociosa, triste, você acaba descontando também na comida. Então é um distúrbio. E a gente precisa olhar para ele com a parte mental, primeiro, antes de qualquer outra estratégia alimentar. Então, nesse caso, uma dieta para quem tem a compulsão alimentar, ela é o último lugarzinho é a cereja do bolo. A base do bolo começa aqui na mente. Começa direto na mente, Isso. Né? Em outras palavras, a compulsão alimentar é emocional. Emocional, completamente. Completamente emocional, né? Exatamente. Jadson, como cuidar das emoções quando você está desesperadamente com vontade de saciar ali aquela vontade, né? Porque nada mais por exemplo, a alimentação, ela é um prazer imediato. Na verdade, a alimentação é exagerada, né? A alimentação é excessiva porque todos nós precisamos nos alimentar. Mas ela nada mais é do que um prazer imediato. A pessoa está triste, o cérebro não gosta de ficar triste, ele vai procurar ali alguma fuga de um prazer imediato. E a alimentação é uma delas. Cara, olha só, quando a gente fala desse aspecto físico, né, do cérebro mesmo, se a gente for olhar pela parte da neuro, você vai pegar o cérebro, você vai fazer um corte longitudinal nele, você vai enxergar o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pela regulação emocional, certo? E ali dentro você tem um caminho que é percorrido, que eles chamam de circuito da compensação. O circuito da compensação, sabe? Que ele, ao comer, por exemplo, a pessoa, quando ela come, a substância ela vai chegar no cérebro, de alguma forma, o açúcar, né? Aquilo que ela está comendo vai chegar no cérebro, e vai ser impulsionado ali através das sinapses neurais de um ponto ao outro, até chegar no córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo comportamento emocional. Então, como é que acontece essa compulsão? Ela acontece geralmente porque o corpo, o cérebro, ele vai entender aquele comportamento. A fenda sináptica vai ficar cheia de dopamina. Esse é um circuito que ele é cheio de dopamina. Então, quando acontece esse funcionamento elétrico de um ponto ao outro, vai passar pelo accumbens até chegar no córtex pré-frontal, né? Então, quando passa de um ponto para outro, ele vai passando com essa liberação de dopamina, entende? E aí, quando ele chega lá na área que é responsável pelo comportamento emocional, vai ficar entendido pelo cérebro que aquilo ali é algo prazeroso e muito bom para ele. Então, vai gerar aquele tipo de comportamento, entendeu? Então, eu tô passando por um momento de desprazer, de desconforto. O que eu vou fazer agora? O que o meu cérebro entendeu? Que para eu ter essa sensação, né, de dopamina, essa sensação de recompensa, eu preciso comer aquilo que me fez sentir, ter aquela enxurrada de dopamina. Então, o que é? É o chocolate? O chocolate. Normalmente são alimentos mais calóricos, né? Alimentos mais gordurosos, que geralmente traz essa sensação de conforto, né? Não se trata nem de uma refeição mais afetiva, mas um alimento que talvez, em muitos casos, nem se trata somente da comida mais afetiva. Se trata de qualquer coisa que estiver na frente da pessoa. De você ter substituído, né? Exatamente. Ela quer confortar uma emoção, ela quer tirar do foco o que ela está sentindo
e colocar no lugar alguma coisa que dê um prazer imediato. E a compulsão, ela está ligada a esse aspecto físico de buscar algo imediatamente, né? Não é para depois, né? A obsessão tá no fato de eu pensar repetidamente naquela questão. Então a obsessão é psíquica e a compulsão é física, é ir lá e comer, eu preciso comer Sim. agora, entendeu? E aí, o que une uma coisa à outra? O que torna a pessoa... Tem gente que fala, eu sou viciado em chocolate. É exatamente isso, é essa união da obsessão e da compulsão, né? Então você pensa repetidamente naquilo e você busca aquilo imediatamente, né? Você fala, eu não estou bem. No entanto que esse tipo de comportamento compulsivo acontece muito com pessoas depressivas, entendeu? Pessoas que estão passando por um processo de depressão, independente do grau, né? Elas geralmente têm esse processo de compulsão também, sabe? Por quê? Porque a mente dela já entendeu aquilo e ela busca aquilo para atender aquela necessidade. Seria ela mais viciada até no açúcar do que no chocolate, será? Talvez a Vanessa... Porque assim, eu vi uma pesquisa que o açúcar ele é muito mais viciante do que a cocaína e a heroína, do que a droga, né? Isso é algo que o açúcar provoca realmente um certo vício. Mas a gente não pode chegar nesse ponto de comparar uma cocaína, por exemplo, porque existe o lado comportamental que é reprogramado, que é mudado, sabe? Para que ela não se sinta tão viciada em um determinado alimento. Então é importante lembrar que independente de qual seja o vício dela, ou o açúcar, tem pessoas que não se sentem assim, não gostam tanto do açúcar, preferem coisas salgadas, mas aí geralmente é uma pessoa que ama fast food. Então o que explica é, na verdade, a vontade excessiva de comer algo que não esteja presente naquele hábito constante da pessoa. É aquilo que ela já evita, sabe? Mas de fato o açúcar sim, ele tem uma propriedade viciante que faz com que a gente queira comer mais. É impossível você comer um pedacinho, principalmente quando a atenção não está voltada para aquele alimento, para o momento daquela refeição. Então hoje, dentro do consultório, usando a abordagem comportamental, a gente tem várias estratégias que vão ajudar nessa compulsão através da própria alimentação da pessoa, né? Então uma alimentação mais consciente, mais plena, faz a pessoa ter noção do aqui e agora, do que ela está comendo, de qual é a quantidade que ela precisa para saciar aquilo, para não se tornar uma descompensação, um exagero, né? Uma compulsão. A questão da compulsão alimentar é algo que porque é o nosso tema em si, né? Mas quando a gente está triste, existem 3 coisas que as pessoas procuram fazer para compensar aquela tristeza. Tem várias formas, né? Associar o prazer e a felicidade, a gente associa várias coisas, a comprar, gastar dinheiro, mulher principalmente, a comer. Então, são coisas que geram um prazer momentâneo também. Mas falando em específico da compulsão, isso é algo que reflete também no corpo físico. Então, não é algo que só vai alimentar um prazer momentâneo de... Não vou falar algo bem superficial, porque, por exemplo, pessoa viciada em compras, que tem um prazer excessivo em comprar, lógico que isso vai interferir no bolso dela, mas talvez não gere uma preocupação tão grande quanto ao alimento em si, quanto ao exagero, à compulsão alimentar, porque isso reflete também no corpo físico. Então isso é mais visível para outras pessoas e é algo que muitas vezes o compulsivo, 90% dos casos, ele tem problemas com o emagrecimento. Então é aquela pessoa que não gosta de estar daquele jeito. Ela não quer estar com ganho de peso, ela não quer estar com sobrepeso. Não está feliz com o próprio corpo, não. Mas ainda assim não consegue ter forças. Provavelmente é uma pessoa poder... que tem autoestima,
um pouco abalada, né? Ela não é satisfeita 100% com a autoestima, com a autoimagem dela. Então, isso é algo que a gente consegue até extrair de um comportamento mesmo, sabe? De um descontrole emocional. É uma pessoa que provavelmente ela não consegue governar suas próprias emoções. E aí junta tudo isso e a única satisfação que ela tem é, de fato, descontar ali na comida. Ô Jadson, me diz uma coisa, que nem a Vanessa falou, né, que a compulsão ela é emocional e, por exemplo, quando a pessoa ela tá triste, o nosso cérebro ele quer alguma compensação para poder ficar feliz, né? Tipo, algo que possa te deixar, que possa te causar um prazer imediato. Uma das coisas são comida, né, alimentação. Uma outra coisa que causa um prazer imediato, pornografia ou sexo, né? As pessoas saem por aí viciadas e acabam fazendo coisas com outras pessoas que no outro dia elas nem vão ver de novo. Hoje tem aplicativos para isso, né? E compras, né? Ou seja, são 3 coisas que no final da noite, quando a pessoa deitar a cabeça dela no travesseiro, ela vai estar triste. Ela vai estar sofrendo arrependido, ou seja, ela estava sofrendo por algum motivo e ela fez algo que causou um prazer imediato, mas que depois vai causar mais sofrimento ainda. Por exemplo, né, ela acabou comendo além do limite, então vai dormir ali com o intestino cheio, nenhum intestino cheio ele fica feliz, né? Ela usou uma pessoa, vamos dizer assim, né, que talvez ela não vai ver novamente, ou se vê de qualquer jeito, foi só para um prazer imediato, não é alguém que ela pretende ter um relacionamento. Infelizmente, hoje o mundo ele está cheio de pessoas assim, né? Ou ela gastou um dinheiro que ela provavelmente não podia com coisas que ela nem precisava. Eu mesmo atendo uma pessoa que ela fala, eu tenho muitas roupas no meu guarda-roupa que ainda estão com etiqueta, que eu nunca usei, também não consigo nem me desfazer delas. Como usar a PNL para poder ajudar essas pessoas? Cara, olha só, primeiro eu acho interessante falar o seguinte, eu penso que essa nossa geração, ela tem sido marcada por uma coisa relacionada à sensação de bem-estar constante, assim, tipo, prazer, sabe? Busca pelo prazer o tempo todo. Só que a vida não é prazer o tempo todo, mano. Não é, nunca foi, cara. Nós temos momentos de prazer, nós temos momentos de alegria, nós temos momentos de felicidade. A vida não é só isso, cara. Então, assim, hoje as pessoas estão perdendo essa noção de que, calma aí, cara, não é só ser feliz, não, mano. É obrigação também. Eu tenho que ir lá fazer minha obrigação. Eu tenho que acordar cedo para ir trabalhar. Eu tenho que acordar cedo, sabe, para cuidar das crianças. É obrigação. Só que aí qual o problema, né? É que você olha no Instagram, cara, seus amigos estão todos felizes. Parece que tá todo mundo amarradão, cara. Tá todo mundo tendo prazer o tempo inteiro, Emerson, entende? Essa todo que é a ideia. Feliz com o dinheiro. É isso, cara. E aí o que acontece? A vida, cara, de novela. Aí a gente é levado a crer que a vida é que eu consigo ter prazer o tempo inteiro e não consegue. Sim. Aí o que acontece com a pessoa? Ela vai buscar fontes para jogar mais dopamina para dentro mesmo. Porque o córtex pré-frontal, o sistema límbico, são as áreas do cérebro que são responsáveis por essa sensação de prazer, regulação, sabe? Então, a área do sexo, o sexo, ele age diretamente, ele despeja a dopamina ali, a utilização de drogas mesmo. Então, tudo que produz esse estímulo, essa dopamina, sabe, produz esse hormônio, acontece ali. Então, as pessoas, elas ficam o tempo todo, cara, querendo ter prazer, como se a vida fosse só isso o tempo inteiro, entende? Só isso o tempo inteiro. E aí que a programação neurolinguística, ela trabalha com imagens, né? Trabalha com muitas imagens, filmes, né, que a gente diz. E ela usa esses filmes para ajudar a pessoa a reprogramar algumas coisas, né, na mente dela, sabe? Então, vamos botar um exemplo. Eu já vou ver se eu passo uma técnica que a gente usa. Pode agora um momento? Por favor, fique à vontade. Então, cara, olha só, uma técnica que a gente usa bastante na programação neurolinguística é trabalhar com essas imagens para que a gente consiga ter domínio, cara, dos pensamentos.
Porque assim que eu domino os pensamentos, eu também domino as emoções e domino os comportamentos. Igual você falou no começo, é a PEC, né? O pessoal chama. Então eu penso, logo eu tenho emoção e depois eu tenho comportamento. Então a programação neurolinguística utiliza imagens, cara, para controlar os pensamentos. Algumas pessoas têm mais habilidade com isso, cara, de trabalhar com essas imagens. Outras já têm mais uma dificuldade. Por quê? Porque nunca fizeram isso. Você fala, mas trabalhar com imagem, já até parece, todo mundo tem imagem na mente o tempo todo. Sim. Eu estou falando com vocês... Arquivado, né, na verdade, desde lá atrás, desde a infância. São registros. Sim. Inconscientemente, a gente acaba se recordando disso, né, em determinados momentos da nossa vida ou diante de alguma situação. É isso mesmo. Se eu falo para você assim, não pense no avião. De alguma forma você cria essa imagem do avião, cara. Por exemplo... Não pensa num carro amarelo, você vai pensar agora. Não tem como, você cria essa imagem, cara, do carro amarelo. Como a Vanessa falou. Pensar em algo meio que absurdo, tipo, não pense no Bolsonaro segurando uma bolsa sentado no elefante amarelo. Porque onde vocês aí vão criar essa imagem. Isso, a imagem já está na sua cabeça. Então qual é a técnica que eu uso, às vezes? É claro assim, é muito importante ser claro, mas verdadeiro, dizendo o seguinte... algumas ferramentas funcionam para algumas pessoas, outras não funcionam. Não existe uma fórmula secreta, entendeu? Cada indivíduo traz consigo a sua história, cada indivíduo interpreta as coisas da sua forma, a sua maneira. Então, a gente vai apresentar uma técnica para a pessoa, inclusive, comprovar, testar para ver se funciona com ela, a PNL, tá? Para provar da PNL. Então, assim, você vai pegar uma imagem, eu tenho compulsão por chocolate, por exemplo. Então, você vai pegar essa imagem aí e vai botar ela na sua mente. Chocolate, vai botar ela do jeito que você quiser. Grande, você vai brincar com ela. Bota várias imagens de chocolate. Bolo de chocolate, brigadeiro, sabe? Vai jogar ela ali. Aí depois, você jogou essa imagem do chocolate. É importante a gente criar regras para aquilo. Qual é a regra? Eu quero comer chocolate. Eu só vou comer chocolate de uma vez na semana. Mas eu preciso ser honesto comigo. Tipo, eu tenho que tentar botar aquela regra no papel. Pego um papelzinho, eu gosto muito disso. Pego um papel, anoto, vou lá e boto lá. Eu vou comer chocolate uma vez na semana. É a regra. Ou então, eu vou comer chocolate uma vez ao dia. Também é a sua regra. Então, mete ela lá, escreve ela. Ou então, uma vez ao ano. Uma vez ao ano. Nunca mais vou comer chocolate. Bota ela ali. Só que é o seguinte, você faz a regra, bota a imagem, e você tem que pegar essa imagem agora, que você fez lá do chocolate, do brigadeiro, bota ela de lado um pouquinho, quebra o estado, que a gente chama, pense em outra coisa, e você vai trazer junto dessa regra duas consequências. Vai criar imagens para essas consequências. Uma consequência negativa, mas tem que ser muito negativo, cara. Não pode ser negativa mais ou menos, sabe? Tipo, você vai correr, depois eu volto atrás. Não, tem que ser muito negativo. E a outra, positiva, muito positiva. Vamos lá, do chocolate, né? Eu gosto muito de chocolate e eu não quero comer mais chocolate. Então, toda vez que eu for comer o chocolate, comi uma vez a semana. Quando eu for comer de novo o chocolate, eu preciso ter uma imagem, sabe, bem nítida na minha cabeça, da consequência negativa aqui. Então vamos lá. Diabetes, eu vou ficar diabético. Vou ficar diabético. Então eu vou ter aquela imagem, sabe, aquela imagem terrível. Tipo, você já viu gente que perde mesmo por causa do diabetes? Claro. Não é uma coisa bonita, não. Então eu vou botar aquela imagem junto com esse outro filme. Então toda vez que eu for comer aquele chocolate a mais, eu for botar a mão naquele chocolate, eu preciso enxergar essa consequência negativa. Eu preciso ver essa outra imagem negativa. Entende? E aí, toda vez que eu for botar a mão, passei do ideal ali, eu vou ter essa imagem negativa. E logo eu vou tirar a mão. Peraí, eu não quero perder o membro, eu não quero me tornar diabético, não quero me tornar limitado, certo? E eu vou criar também uma consequência positiva. Qual é a consequência positiva?
quando eu cumprir aquilo que eu estabeleci, eu vou conseguir me imaginar qual é o objetivo. Eu vou ficar saradão, vou ficar bonitão, saudável pra caramba, sabe? Quando tiver com as outras pessoas, eu vou me sentir bem, sabe? Bonitão, sarado, fodão. É isso, é a imagem que eu tenho que ter na mente. Então eu preciso ter essas duas imagens. Essa imagem muito negativa e essa imagem muito positiva, sabe? E isso é um exercício que precisa ser praticado, Anderson. Por que precisa ser praticado? Porque, como a gente disse, a Vanessa falou muito bem, a compulsão, ela também está ligada ao comportamento, cara. E o comportamento é identificado pelo cérebro, entende? O cérebro identifica esse comportamento. Então, eu preciso praticar esse exercício para que o cérebro, automaticamente, ele já entenda que, poxa, essa semana eu já comi chocolate, se eu for comer de novo, eu vou ficar mal. Não é essa parada, sabe? Ou então, pô, consegui passar essa semana, não comi, só comi uma vez o chocolate. Cara, eu tô ficando muito maneiro. Aí já olha no espelho lá e já vê, já é na entrada, sabe? Aqui no oblíquo ali e tal, barriguinha começando a aparecer. Isso eu tô dando um exemplo. Mas esse é um exercício que vale muito a pena ser praticado, que a programação neurolinguística, ela utiliza, ela lança a mão, sabe? Trabalhar com imagens, cara. Entendi. E isso, Jadson, é algo tão sério, isso que tu acabou de falar aí, da consequência negativa, da consequência positiva, e de você se imaginar, né, de como que você vai ficar esteticamente, por exemplo, porque assim, é muito mais fácil até a pessoa fazer essa reprogramação na mente dela, se imaginando esteticamente como que ela vai ficar diante dela mesma, das pessoas, como que as pessoas vão começar a olhar para ela, do que o medo da consequência da diabetes, por exemplo. Sabe por quê? No cigarro, na carteira de cigarro, ela tá lá, né? Atrás da carteira de cigarro tem as fotos ali das pessoas morrendo, pulmão como que fica e tudo mais, e aquilo ali nunca diminuiu as pessoas, de pessoas que pararam de fumar. Mas sabe o que foi que começou a diminuir? Quando o cigarro começou a ser rejeitado diante da sociedade, quando as pessoas começaram a olhar para outra, nossa, fuma, não quero nem saber. Tipo, em questão de relacionamento, até quando começaram a dizer, porque antes, a propaganda do Marlboro, por exemplo, Brad Pitt, né, segurando o Marlboro, dentro de um Camaro. Era essa propaganda hollywoodiana, né? Então o cara não podia ser o Brad Pitt, ele não podia ter o Camaro, mas ele podia ter o Marlboro. Então ele se apegava ao Marlboro, ao cigarro, para poder ser aceito diante disso, tem aquela sensação de aceitação. No entanto, quando as pessoas começaram a ser reprovadas, né, diante da sociedade, começaram a ver cigarro ser proibido. Antes era liberado dentro, o cara estava fazendo a cirurgia ali, você vê aqueles filmes antigos, é do mesmo jeito, o médico está ali fazendo a cirurgia, abrindo o paciente com cigarro na mão, né? Dentro do avião podia fumar, no restaurante podia fumar, hoje já não pode. Então, quando começou a ser rejeitado diante da sociedade, o que eu quero dizer com isso? E aí a Vanessa entra aí, né, com a programação mental, é isso? Programação emocional. Na verdade, dentro da compulsão, a gente tem algumas estratégias para conseguir controlar essa compulsão, né, através de algumas ferramentas na prática, além, é claro, da PNL, além de outras estratégias de mentalidade, comportamento. Por exemplo, a gente consegue muito trabalhar dentro com a compulsão alimentar a técnica do comer intuitivo, que é fazer a pessoa entender o momento que ela está com fome para comer, que ela realmente está sentindo a fome fisiológica. O Mindful Eat, que também é muito legal, é o comer com atenção plena. A psicoeducação, né, dos sinais de fome. Então a gente tem algumas estratégias na prática que funcionam muito para a pessoa que se sente naquele descontrole alimentar.
E isso é legal porque a gente consegue associar também outras coisas, né? Há momentos que ela está mais agitada, o fato de uma boa respiração também já ajuda muito para quem tem a compulsão alimentar. E é aquela coisa, é você sempre pensar que isso pode ser um link de possibilidades para o que talvez está escondido dentro de você, que talvez nem você mesma reconhece, né? Um sentimento, por exemplo, de tristeza, uma angústia, algo que está escondido, mas que às vezes você acha que o seu problema é só a comida. E não, o seu problema pode ser muito maior do que a comida. Então a gente precisa olhar para cada uma dessas situações e entender quais são os gatilhos que estão levando a pessoa a exagerar, né? A desenvolver essa compulsão. A terapia cognitivo-comportamental trabalha isso, esses pensamentos automáticos não funcionais, né, cara? Que não funcionam, é exatamente como a Vanessa falou. E aí é o importante identificar esses pensamentos, sabe? Esses gatilhos aí. Porque é a partir deles que você vai tomar uma medida, né? Que você vai direcionar os seus esforços, né? Eu sempre gosto, nos meus grupos, inclusive de emagrecimento, eu consigo trabalhar isso de uma maneira bem mais pontual. É mais pontual porque a gente acaba trabalhando ferramentas em grupo, então tem pessoas mais motivadas e a gente consegue desenvolver essa técnica legal, que é uma listagem dos autossabotadores, né? Então, dessa forma, a gente consegue eliminar inclusive os sentimentos, identificar as emoções que a pessoa sente ali naquele momento, que se torna um sabotador para ela, e passar por essa emoção. Porque muitas das vezes a gente vive no piloto automático. Então você vai viver no piloto automático, na escolha de algum alimento, no momento que você vai comer, com uma distração, principalmente celular, que é uma coisa que hoje todo mundo quer comer olhando stories, quer comer respondendo mensagem, quer comer mandando áudio. Então são coisas que distraem, te distraem da realidade, te tira do foco do aqui e agora. E isso faz com que você exagere não só na quantidade, mas que você prefira qualquer tipo de alimento. Nem sempre vai ser uma opção mais saudável. Dessa maneira a pessoa se distrai, isso é legal que você falou, porque a pessoa acaba se distraindo, não aproveita nem a refeição e talvez, eu não sei, mas talvez o cérebro esquece até que ela comeu, porque ela estava com a cabeça em outra coisa. Uma técnica que a gente usa muito é o comer com atenção plena, que é você se eliminar de todas as distrações e prestar atenção conscientemente no que você está fazendo naquele momento, no que você está escolhendo comer, no que você está, na quantidade que você está consumindo. Por exemplo, isso aqui é um chocolate. Então, antes de comer esse chocolate, tenta entender por que você está comendo esse chocolate. Será que é porque você precisa muito dele nesse momento? Será que é porque você quer comer ele porque te deu uma vontade que você vai comer esse pedacinho e vai se saciar? Então existem várias formas de você comer esse chocolate e ficar bem, né? Porque é possível. Não tem nenhum problema em você comer um chocolate todos os dias. O problema é a forma como você está comendo esse chocolate e o que ele está representando para você naquele momento. Então, se você presta atenção nesse chocolate e, de forma bem consciente, saboreia, deixa o máximo de tempo possível na sua boca, deixa a informação chegar no seu cérebro de que você já está saciada, de que esse chocolate ele não está representando nada além de anormal para você. Então isso tudo faz com que você coma de uma forma mais racional, né? Não é numa forma descompensada. Normalmente a pessoa compulsiva ela vai comer isso aqui porque naquele momento ela está passando por uma raiva, ela está passando por um BO, um problema muito grande, uma ansiedade e ela precisa desse chocolate. Ela precisa, porque se ela não comer esse chocolate ela morre. Ela se frustra, ela fica mal, ela precisa desse chocolate. Então, é a pessoa que ela vai comer esse chocolate aqui, estando nesse momento,
de extrema descompensação, descontrole emocional, ela vai comer esse chocolate e ela não vai querer só essa quantidade. Então ela vai querer mais e mais e mais e mais. Então, antes de tudo, ela precisa ter uma atenção completamente voltada ao chocolate, àquele momento, a se distanciar de tudo que causa uma distração para ela. Pessoas, coisas, celular. Tem algum exercício que possa fazer para ajudar uma pessoa assim? Porque, por exemplo, deixa eu deixar esse chocolate aqui no meio que ele está captando o áudio de vocês. Então, eu preciso ficar no meio para captar o áudio do... Acho que não, ainda está transmitindo ali. Estou quase apertando. Que bom você não comeu esse chocolate. Que bom que eu não botei na boca. Por exemplo, eu me lembro, né? Eu fui criado assim. A gente comia, repetia prato, tipo 2, 3 vezes. E assim, sabe aqueles magrinhos que parece que come e não fica gordo? Eu era magro ruim, eu era um desses. Comia bastante, desesperadamente. E eu comecei a educar a minha alimentação de uns 4 anos pra cá. Então assim, hoje um prato que não é cheio, assim, bem educadinho, ele me satisfaz, eu me sinto alimentado. Foi fácil educar isso? Não, porque eu queria repetir, mas eu comecei a colocar na minha cabeça, não vou mais repetir comida, vou começar a diminuir, tô satisfeito. Aí tipo assim, você come uma comida boa, porque a minha comida é deliciosa, eu gosto muito, sou uma pessoa muito humilde, mas o meu estrogonofe, e a macarronada, então, não vou nem falar nada, mas vamos lá. Aí eu como, dá vontade às vezes de repetir, mas eu digo, não, tô satisfeito, eu fico repetindo pra minha mente, tô satisfeito, e de repente esquece, entendeu? Que eu queria repetir. Então, você pratica o comer consciente, comer com atenção plena de forma inconsciente. Eu nem sabia disso, então. Pois na verdade, a gente precisa estar o tempo todo no governo da nossa mente. Você tem que governar aquilo que você, as suas emoções, os seus pensamentos. Então, tudo isso vai gerar uma ação. Se você pensa o tempo todo no preciso comer isso, preciso repetir, eu preciso desse alimento, é fato que isso vai chegar no seu coração, isso vai te gerar uma emoção e vai gerar um comportamento, uma atitude, uma ação, né, com base nisso, no que você sentiu. Então, esse exercício do comer intuitivo, da comer com atenção plena e até da psicoeducação, de observar os sinais de fome e saciedade, você conseguir reconhecer se naquele momento você está com uma fome ou se naquele momento você está sentindo a fome fisiológica, a fome orgânica mesmo, é muito importante. E são processos, né? A gente não consegue mudar isso de uma hora para outra, mas é no querer trabalhar em cima disso que a gente vai desenvolver, principalmente no trabalho com acompanhamento, né, com o profissional, ele de fato consegue te conduzir a estratégias que vão ser mais importantes para aquele momento. Então, às vezes, o que você está precisando no momento hoje é só parar com as suas beliscadas. E aí, o que é importante nesse momento pra gente? É trabalhar os seus sinais de fome e saciedade. É te fazer entender, te ensinar a trabalhar com os tipos de fome, para você entender, aí identificar naquele momento se você está sentindo de fato uma fome ou se de fato está vindo uma vontade para suprir alguma coisa, que coisa é essa, que emoção é essa. Então tudo está ligado ao tipo de comportamento que está levando a pessoa a ter determinados exageros, ou seja, na forma inconsciente de comer, né? Aquela pessoa que come de forma inconsciente, que ela não tá nem aí para a quantidade ou para o que ela tá comendo, ela só precisa mastigar mesmo, ou é aquela pessoa que está desenvolvendo isso por conta de um sentimento, de uma ansiedade. Interessante você falar isso do inconsciente, que nunca tinha parado para pensar nisso, mas às vezes esse desespero todo pode ser de que quando você era mais novo, você era farto,
comia desesperadamente, né, dentro de casa, e parece que quando adulto acredita ou que precisa da dessa mãe necessidade. reforçar isso. Tem muita Tem que criança, comer, é verdade. tem muita comer criança do lado positivo ou negativo, né? Porque tem muita criança, por exemplo, que tá em sobrepeso e a mãe, ao invés de tentar ajudar de outra forma, a mãe prejudica isso, né? Do tipo, você tem que fazer dieta, você tem que emagrecer, olha como é que você tá gordinho, olha como é que você tá gordo. Então são coisas que meio que traumatizam a criança. E tanto pro lado negativo quanto o positivo, do tipo, você tem que comer para você crescer, você tem que comer porque é isso que vai te deixar mais inteligente. Então são reforços que começam na infância e que a gente carrega uma bagagem mesmo, né? No nosso cérebro, no nosso inconsciente. Isso, é legal falar isso, porque às vezes tem pessoas que não sabem o que significa esse consciente, o inconsciente. Então, o que significa o consciente, né? Na psicanálise? Nós estamos aqui conversando, sentindo o ar-condicionado, um ouvindo a voz do outro, ou enxergando o outro. A gente está vivendo esse momento. Tudo que está acontecendo aqui é o consciente, é o agora, né? Tudo aquilo que o nosso cérebro entender que não é necessário registrar, ele vai armazenar em algum lugar e a gente vai esquecer as coisas que a gente conversar aqui e vai ficar apenas com tudo que for importante. Certo que eu acredito que vocês vão se lembrar desse momento a vida toda, que esse momento está sendo muito importante para eu sou muito humilde, né? Mas vamos lá. Aí, isso daqui é o consciente. Tudo aquilo que não é importante para o cérebro, ele armazena e tipo descarta. Foi a que a Vanessa acabou de falar até, que, por exemplo, ele vai para o teu inconsciente e fica lá. Se em algum momento, como instinto de defesa, ou necessidade, ou segurança, ele entender que você precisa daquela informação, a informação vem. Já parou para pensar ali quando você está conversando com os teus amigos e de repente você começa a falar alguma coisa e diz, nossa, eu nem sabia como eu sabia disso. Né? Às vezes você assistiu em alguma aula, viu alguma palestra, leu em algum livro, viu em algum filme, aquela informação ela estava lá e saiu no momento necessário. A mesma coisa acontece, por exemplo, quando você passa numa rua e sente o cheiro do feijão, ali do feijão, você se lembra lá da tua infância, do feijão da tua avó, né? Trouxe uma memória, traz né? uma memória ali, um gatilho. Vou dar um exemplo aqui também, final de um relacionamento, né? Você estava ali no primeiro relacionamento, você amava a menina te amava, vocês juraram amor ali pelo resto da vida, e aí do nada, de repente, pum, te deu um pé na bunda, terminou com você, e você ficou triste pra caramba, né? Só que quando aquilo ali aconteceu, tava tocando uma música, sei lá, a música do Titanic, Celine Dion, né? Aquela música do Titanic tava tocando, há 20 anos atrás. Aí você sofreu, ficou em depressão, ficou triste pra caramba, mas a vida seguiu, superou aquela fase ali, 20 anos se passaram, você conheceu a tua esposa hoje, está casado com filhos, nem lembra mais daquele relacionamento, e aí um dia acorda feliz, acorda bem, vai trabalhar, liga o som do carro e pã, toca aquela música. Aí você começa a ficar triste, angustiado do nada, e você não sabe por quê. Isso daí acontece muito com as pessoas, que elas do nada começam, nossa, eu estou começando a ficar mal, angustiado, e não sabe nem o porquê. Porque o teu cérebro, ele trouxe um sofrimento através do gatilho daquela música, você nem sabe por que está sofrendo, nem se lembrou que foi por causa do pé na bunda, nem se lembrou da menina, nem nada, mas a música te causou um gatilho do dia que você sofreu. Isso estava no teu consciente. Então, o que está no teu inconsciente, ele tanto pode ser maléfico como benéfico quando traz para o teu consciente. Ou seja, tanto você pode ficar triste ou pode ficar feliz, dependendo da situação. E é importante que a gente mesmo consiga reconhecer esse momento, né? Quando você percebe que o seu inconsciente está trazendo alguma memória afetiva ou não para aquele atual momento. Então eu gosto de principalmente falar, né, quando
paciente chega no consultório e ele tem ele já sabe que ele tem a compulsão alimentar, já é diagnosticado, ele fazer algumas perguntas para ele mesmo. Isso é legal porque a gente começa a trabalhar também o inconsciente, do tipo, será que eu realmente preciso disso aqui? Será que eu realmente, o que me fez sentir na necessidade de comer tal coisa? Por que eu estou sentindo essa emoção? O que tá me trazendo isso nesse momento? É aquilo que a gente falou lá no começo. Então, as pessoas precisam muito mais estar no aqui e agora para elas conseguirem passar por cima disso de uma maneira mais tranquila. Porque se ela passa nesse momento onde tudo está acontecendo no flash de segundos da vida, que ela tá com o celular aqui, trabalhando aqui, ouvindo o colega de trabalho aqui, tá no trânsito e tá fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, ela vai abrir uma barra de chocolate ali, ela vai comer e ela vai terminar de comer e ela vai falar, putz, não era para eu ter comido. E aí quando ela viu, já foi. Então são coisas que você consegue parar naquele momento e pensar, será que eu preciso disso? Será que o que está me levando a comer tal coisa? Ou comer essa quantidade? O que eu estou sentindo agora nesse momento? É você literalmente olhar para dentro e conseguir estar no controle dessa emoção, ou do que está acontecendo aqui e agora. Olha só, sabe o que diferencia, cara? Eu sempre penso nisso. O que diferencia os animais dos seres humanos é esse poder de reflexão, esse poder de estar no presente, cara. Se você pega um animal, presta atenção no animal, um leão quando ele está se alimentando ou ele está bebendo água. A única coisa em que ele não está prestando atenção plena é na comida. Ele está preocupado se algum outro animal vai se aproximar, está preocupado se algum outro animal vai se aproximar dele para atacar ele, entende? Para atacar ele, para roubar a comida. Mas a atenção dele não está na alimentação, cara. O ser humano não, ele tem esse poder, cara, como ela falou, alimentação plena. Isso. Atenção plena. Essa atenção plena, cara, de você parar tudo e você se alimentar com a atenção necessária. Espera aí, será que eu estou comendo muito rápido? Estou engolindo a comida? Eu não estou nem comendo. Sabe, de ter esse... E assim, para tudo, né, cara? Para tudo, a gente precisa... Hoje o pessoal usa um termo que parece bonitão, né? Eu sou multitasking, faço muita coisa ao mesmo tempo. Mas, meu irmão, isso nada mais é do que um tiro no pé, cara. É legal você ter várias habilidades, é fenomenal. Mas desde que você saiba administrar essas habilidades, colocando cada coisa a seu tempo, cara. Não adianta eu querer me alimentar e trabalhar no computador, que eu não faço nenhuma coisa. Que faz bem, tudo, não faz nada, né? Você já leu aquele livro, A Única Coisa? Não, tem um livro bem legal, esqueci o nome do autor, eu já li o livro. A Única Coisa, que ele fala sobre isso, que é você encontrar uma única coisa, você pode ter vários talentos, mas aquele que você quer trabalhar, aquele que mais te motiva, aquele que mais te dá paixão, você pegar aquele talento e incendiar e trabalhar nele como a única coisa. Sim. Eu penso muito nisso, eu penso, até ouvindo a Vanessa falar, cara, eu penso que é isso, cara. Eu penso que é muito legal você ouvir, você dizer que você faz muitas coisas. Não, eu consigo comer aqui, trabalho e falo no telefone ao mesmo tempo. É muito legal. Só que será que isso faz bem de verdade para você? Quais são os efeitos colaterais que isso está produzindo em você? Pode ser que hoje não, cara, mas a médio e longo prazo, qual é o efeito colateral que isso vai provocar, sabe? Então eu acho que a gente precisa entender a nossa posição de humanos e realmente sermos diferentes. Passarmos para a dimensão noológica que Viktor Frankl fala, mano, que é a dimensão que transcende, sabe? Que diferencia a gente do animal. É isso, cara. É isso. E é o que faz as pessoas se tornarem cada vez mais ansiosas, cada vez mais frustradas, cada vez mais estressadas, porque ela tem
já é corrido, a rotina de qualquer pessoa, né? Cada pessoa tem a sua rotina, normalmente você vai defender a sua, eu vou defender a minha, e ambas vão ser corridas. Então, as pessoas precisam entender que gerenciar as emoções vai fazer o tudo ou nada. E é o que faz muitas se tornarem cada vez mais ansiosas, estressadas por conta disso e desenvolver esse tipo de compulsão. E não está nem relacionado somente à comida, foi o que a gente estava conversando, né? Isso pode vir de outras formas também. Mas o que mantém as pessoas ansiosas, estressadas, frustradas, 90% é a rotina. É você não conseguir estar no controle das suas emoções. Por isso que eu falo, isso aqui comanda tudo, mas isso aqui também comanda. É você estar conseguindo estar acima, né, do que vai passar, do que vai acontecer. Porque, por exemplo, nada acontece se não passar pela sua mente primeiro. Então, se passar pela sua mente primeiro que você precisa disso aqui, enquanto você não fizer, aquele sentimento vai estar aqui. Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso. E vai estar fortalecendo a sua mente, né? O sentimento vai fortalecer a mente de que você precisa naquele momento daquela determinada coisa. Porque às vezes as pessoas elas estão lutando para controlar as próprias emoções, quando na verdade ninguém consegue controlar as emoções. Você não controla o que você está sentindo. Se você ficar com raiva, você vai ficar com raiva. Em algum momento a tua raiva vai passar. A gente consegue ter controle sobre as nossas ações. Sim, isso. O que a gente controla é o nosso comportamento. A emoção é interessante você sentir ela primeiro. Isso. Você pode sentir raiva, mas não externar aquela raiva. Exatamente. Né? Então, um grande problema hoje que está acontecendo é isso, pessoal. Você precisa controlar, controlar as suas emoções. É saber lidar com elas. Você precisa aprender a lidar com elas. Em algum momento, a angústia vai passar. O que é a angústia? Né? A angústia é você não poder controlar a situação. Eu me lembro de uma fase que eu era muito angustiado, porque eu assistia aqueles jornais sensacionalistas, linha direta. Eu achei isso daí, aí quando eu tava no primeiro ano de psicologia, e aí o professor falou alguma coisa sobre isso, e ele disse assim, olha, quando você vê alguma coisa que você não tem controle sobre isso, você fica angustiado, então desliga a TV, faz isso, faz aquilo. Eu parei imediatamente de assistir, nossa, diminuiu muito, porque o que aparecia ali? O cara matou a namorada, o neto matou a avó, o fulano, e aí aquilo me revoltava, eu dizia, nossa, se eu pudesse, se eu fosse, eu não sou um agente da lei, não sou um governante, não sou, né, um parlamentar, não posso fazer nada sobre aquela informação, ela só vai me angustiar quando você não tem controle. E o que as pessoas querem? Elas querem ter controle sobre a vida dos outros, elas querem que as pessoas façam aquilo que elas querem fazer, né? E não é bem assim. Então isso daí angustia as pessoas e deixam elas ansiosas. Não sei se vocês concordam comigo, se não concordar, não tem problema nenhum. Pode falar que a gente não está aqui para se repetir, né? Para trocar ideias, mas eu enxergo dessa maneira. Faz sentido mesmo, cara. Assim, eu sempre digo uma coisa, que, tipo, se eu não posso lidar com aquilo, eu não tenho que sofrer por aquilo. Tipo, se eu não tenho controle daquilo, não cabe a mim sofrer, sabe? Por aquilo ali. Eu não vou ficar sofrendo por uma coisa que eu não tenho controle, cara. Então, se eu não tenho controle... Que é um exercício diário, né? Você entregar o controle, soltar o controle para tudo, desde a alimentação até coisas maiores de vida mesmo, faz com que você viva a vida mais relax, mais leve, com leveza, com mais equilíbrio. Isso é o mais importante. Legal. Nosso tempo já foi. E tá muito legal, né? Queria até ficar mais. Vocês precisam voltar mais vezes, hein? Gostei muito. Estamos às ordens. Tá bom, já vamos agendar para semana que vem. Ô, Jade, faz alguma consideração final aí? O que você tem para falar aí para quem está nos ouvindo que possa ajudar essa pessoa aí a treinar melhor o comportamento alimentar dela, ou compulsão em geral, né? Não só alimentar. Cara, eu acho que dentro de tudo que nós falamos aqui,
o fato de você identificar o que está promovendo aquilo é importante, sabe? É o primeiro passo. Assim. Por que eu tenho tido esse comportamento compulsivo? Quando é que ele aparece para mim, sabe? É quando eu estou triste. Por que eu estou triste? Sabe? O que está me levando a ficar triste assim? Eu acho que identificar o cerne do problema, cara, eu acho que é o primeiro grande passo, assim, para poder lidar com ele, sabe? Porque não é só, eu como demais, eu sou compulsivo, tá, mas o que está te levando a isso? Eu acho que identificar isso é muito importante também, cara. Eu acho que é o primeiro passo. E bem mais também, né? Isso é muito importante, só que às vezes a pessoa ela não vai conseguir identificar isso sozinha. Então é muito importante também o acompanhamento, né, com o profissional. Porque sozinha, às vezes, a pessoa vai ficar ainda mais desnorteada. Isso que tu falou é tão interessante, Jades, que às vezes eu não tenho comida ruim em casa, né? Comida ruim que eu digo, enfim, Industrializado, né? Não tem comida ruim que tem agrotóxicos, né? Isso daí a gente não pode controlar, né? Hoje em dia quase tudo tem, né? Sódio, agrotóxico, mas enfim. E aí às vezes eu como ruim, né? De vez em quando peço uma pizza, né? Também não sou, né, regrado 100%, mas em humano, casa essa é a parada, não é, você não é um avatar. Isso, mas aí às vezes eu já sei que eu estou alimentado e de repente eu quero comer, né? Eu moro sozinho, vou assistir um filme e penso, pô, eu quero comer alguma coisa. Deixa eu vou pedir um sanduíche, pedir uma pizza, iFood. Só que antes de eu pedir, eu começo a refletir. Eu penso assim, peraí, será que eu estou triste? E eu estou triste por quê? Porque apesar de talvez vocês não saibam, né? Mas a gente que motiva e incentiva pessoas também ficamos tristes igual você. Né? Você fica triste, Vanessa? Eu fico. Meu Deus. E você, Jades? Ninguém aqui é um robô, né? Então a gente fica triste também, né? Tem os mesmos... A gente tem os nossos momentos. Temos os nossos momentos. E aí eu começo a me questionar, por que eu estou triste? Então isso é muito legal e muitas das vezes eu não como nem mesmo eu sabendo do porquê eu estou triste. Porque quando a gente entende, né, e não é porque a gente entende também que às vezes a gente não tem um comportamento ruim, né, mesmo entendendo e tudo mais, mas quando a gente entende fica mais fácil para a gente poder refletir. Então, será que hoje aconteceu alguma coisa e o meu inconsciente tá triste? Então, assim, você conversar psicologicamente com você mesmo é muito doido, né? Essa reflexão, ela é importante. Isso me ajuda muito a não pedir a comida. Assim como a outras questões também, cara. Eu acho que você se questionar o tempo todo é muito saudável. Sim. Né? E evita grandes transtornos, cara. Sim. Em relação tipo, com relacionamento, sabe? Namoradas. Profissional, no âmbito profissional, entendeu? Também. Você conseguir digerir, estar organizando mentalmente as coisas que estão no externo é muito importante, porque você vai estar... O fato de você conseguir controlar internamente, você já não expõe da mesma forma do que se você estivesse agindo pelo descontrole, pela impulsividade. Então, tudo começa dentro da gente. Legal. Aproveitando que você já está com a palavra, o que é que você tem a falar, né? Para quem está nos ouvindo. Pode ser ali ou aqui. Você escolhe. Então, eu acho que é importante procurar um profissional. É muito importante procurar um profissional, principalmente se você observa que você tem esse descontrole com a comida, se você tem o hábito de comer muitas vezes ao longo do dia, sem sentir fome mesmo, somente com a necessidade de mastigar alguma coisa. Se você tem o hábito de levantar de madrugada para fazer uma refeição, se você tem o hábito de comer sozinha, escondida, ou se você se sente triste ou angustiada, se sente culpada depois de fazer uma refeição, também é importante. Então, se você identifica o mínimo de sinal da compulsividade, da compulsão alimentar, busque um profissional
porque existem estratégias e isso é um transtorno que pode se agravar a outros tipos de problema também. Então, isso pode acarretar a outras disfunções, né? Então, é importante buscar um profissional, fazer um acompanhamento para que você consiga sair dessa compulsão, para que você possa tornar seu corpo, sua mente mais saudável e, consequentemente, sua saúde, né? Que é o mais importante. Isso aí. Por falar em profissional, como é que as pessoas podem te encontrar no Instagram, Jadson? Jadson.vasconcelos_. E você, Vanessa? Vanessa Galina _. Isso aí, a gente fica por aqui. Muito obrigado para você que ficou até o final assistindo a gente. Não se esqueça, se inscreva no canal, compartilhe e curta. Até mais!